O tema dívida pública é um tema pouco discutido na sociedade brasileira. Nós temos feito parte de um esforço nacional no sentido de divulgar e debater esse assunto, porque, com certeza, a dívida pública hoje é um dos maiores problemas nacionais. E esse problema traz consequências graves para a maioria da população. Só para que vocês tenham uma ideia, todo mundo se lembra das grandes mobilizações de junho de 2013, quando a população brasileira, em todas as cidades, milhões e milhões de brasileiros e brasileiras foram às ruas, exigindo a melhoria nos serviços públicos na área de saúde, educação, transporte e segurança pública especialmente. Pois bem, só para que a gente tenha uma dimensão do tamanho, do peso e das consequências do endividamento público no Brasil, no ano de 2014, um ano depois das mobilizações de junho de 2013, a presidente Dilma chegou a receber parte das lideranças daquele movimento, chegou inclusive a dizer que ia priorizar a ampliação dos recursos para melhorar os serviços públicos nessas 4 áreas fundamentais. Pois bem, quando nós tomamos o orçamento executado em 2014, infelizmente o que nós percebemos? O governo federal, por meio do orçamento da União, destinou somente para o pagamento das despesas totais com dívida pública 1 trilhão e 17 bilhões. Isso significou que 45,11% do orçamento total da União foi destinado para o pagamento de juros, amortização e refinanciamento da dívida. Se nós tomarmos um número mais conservador, somente juros e amortização, o governo federal destinou para o setor financeiro em torno de 378 bilhões. Isso representou 16,75% do total do orçamento nacional da União. Ao mesmo tempo, se nós tomarmos, nesse mesmo ano de 2014, o conjunto dos gastos com educação, saúde, segurança pública e transporte, totalizou em torno de 194 bilhões. Isso significou que, do conjunto do orçamento da União, foi destinado apenas 8,61% para educação, saúde, transporte e segurança pública. Então, para sintetizar essa informação, em 2014, a União destinou 45,11% do orçamento para as despesas totais com a dívida pública, 16,75% só para juros e amortização e para educação, saúde, segurança e transporte público apenas 8,61%. Então isso demonstra que se nós não enfrentarmos esse problema, não discutirmos o peso da dívida pública, nós vamos continuar reclamando da qualidade dos serviços públicos e eles não vão melhorar. Por que acontece isso? O importante é a gente debater esse assunto. Nós fazemos parte da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma organização nacional que está sendo liderada pela Maria Lúcia Fatorelli, que tem debatido esse tema. Aqui na UniOeste nós criamos um núcleo da Auditoria da Dívida Pública. Nós, enquanto sindicato dos docentes da UniOeste, o programa de pós-graduação em educação, colegas da pedagogia, da enfermagem e outros cursos, têm feito parte desse esforço no sentido de popularizar esse debate e também estudar as consequências da dívida no estado do Paraná e também para o município de Cascavel. O que nós já podemos concluir que nós temos uma política econômica vigente desde os anos 90 no governo FHC que privilegia o pagamento da dívida pública. Outro detalhe fundamental, parte dessa dívida já existe indícios de ilegalidade e de ilegitimidade. Então, parte dessa dívida, provavelmente, ela não existe mais. Foi feita uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Federal, ela não pôde aprofundar os debates a respeito da dívida pública, mas já conseguiu indicar que há graves indícios de ilegalidade. Outra coisa fundamental que a população brasileira desconhece, talvez, é que quando a Constituição Federal, em 1988, foi promulgada, ela previu, no artigo 26 das suas disposições constitucionais transitórias, que, decorrido um ano da promulgação da Constituição Federal de 88, nós deveríamos fazer uma auditoria da dívida. O Congresso Nacional deveria promover essa auditoria da dívida. O que é a auditoria? Faria um levantamento contábil para saber o seguinte: quanto é que nós devemos, qual é a origem dessa dívida e se de fato essa dívida ela existe. Porque há indícios que parte dessa dívida já foi paga e continua sendo cobrada do povo brasileiro. Pois bem, passou o governo Sarney, Collor, Itamar,
Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, e esse dispositivo constitucional não foi cumprido. O que nós, da Auditoria Cidadã, estamos defendendo? Uma coisa muito simples. Algo que qualquer governo democrático, republicano, faria, é cumprir um dispositivo da Constituição Federal. Nós não estamos defendendo aqui a suspensão do pagamento da dívida, nós não defendemos o calote do pagamento da dívida. O que nós defendemos é que que seja feita uma auditoria da dívida. Até as empresas privadas fazem auditoria nas suas contas. Então, o que nós queremos é isso, que se cumpra a Constituição Federal e faça auditoria para nós investigarmos a origem dessa dívida e as consequências da dívida, especialmente para a população brasileira. Infelizmente, o governo Dilma, agora recentemente, um esforço muito grande da Auditoria Cidadã da Dívida, nós conseguimos aprovar no PPA, que é o Plano Plurianual, que diz respeito ao orçamento, a previsão orçamentária de 2011, aliás, de 2016 a 2019, havia lá um dispositivo de que seria feita uma auditoria da dívida. Infelizmente, o governo Dilma, o presidente Dilma, vetou a auditoria da dívida e ontem, infelizmente, o Congresso Nacional manteve esse voto. Nós conseguimos ter 131 votos a favor da auditoria da dívida. Mas não tem problema, a gente não desiste, a gente vai continuar debatendo esse assunto. Nós já temos a formulação, nós vamos criar uma frente parlamentar para discutir a dívida pública no Congresso Nacional e esse assunto continuar sendo debatido. Por quê? Porque ele traz graves consequências para a população brasileira, especialmente a população trabalhadora. Quais são essas consequências? São duas. A primeira consequência, essa política econômica, cujo objetivo central é honrar o pagamento da dívida, ela funciona por meio do chamado ajuste fiscal. Como é que funciona o ajuste fiscal? De duas maneiras. Primeiro, o governo aumenta a arrecadação tributária. Por outro lado, o governo diminui alguns gastos, especialmente os gastos sociais. Então, só para que vocês tenham uma ideia, em menos de 30 anos, de 86 a 2014, a carga tributária no Brasil cresceu 58,20%. Então, se você tomar o conjunto dos impostos arrecadados pelos municípios, pelos estados, pelo governo federal, ele representava em 86 23,4% do PIB. Em 2014 subiu para 35,42%, ou seja, há uma crescente arrecadação tributária. A cada ano o governo estadual, os governos estaduais, municipais e o governo federal arrecadam mais. Esse não é um problema. O problema é que a carga tributária no Brasil é uma carga tributária regressiva. Quem é que paga imposto no Brasil? O próprio IPEA, o Instituto de Política Econômica Aplicada, que é vinculado ao governo federal, tem um dado que demonstra o seguinte: os mais pobres são os que mais pagam impostos no Brasil, os mais ricos pagam menos. O IPEA, um documento de 2009, diz o seguinte: aquela pessoa que ganha até 2 salários mínimos compromete mais de 50% da sua renda no pagamento de impostos. As pessoas que ganham mais de 30 salários mínimos pagam menos de 30% de impostos. Então, isso significa que nós temos uma carga tributária regressiva, ou seja, quem ganha mais paga menos. Por quê? Porque a carga tributária incide basicamente sobre o consumo. Não é à toa que o governo Beto Richa, quando fez a reforma tributária em dezembro de 2014, alterou a alíquota do ICMS. Por exemplo, uma pessoa que compra um refrigerante pagava 12% de alíquota, a partir da reforma tributária que o governo Beto Richa fez, passou a pagar 18%, ou seja, um crescimento de 50% na arrecadação do ICMS no Paraná. Só que, se incide sobre o consumo, é a população mais pobre que acaba pagando mais imposto. Outra coisa importante, né? Essa arrecadação tributária, ela fica centralizada no governo federal. Em torno de 70% da arrecadação tributária fica com o governo federal e em torno de 25% com os estados, em torno de 5% com os municípios. Qual o problema? Geralmente o governo federal, desde o governo do FHC, ele tem adotado a política de chamada descentralização. O que ele faz? Ele centraliza a arrecadação tributária na esfera da União e, ao mesmo tempo, vai repassando para os estados e municípios uma série de encargos sociais. Cada vez mais são os governos municipais e os governos estaduais que têm que manter a saúde, a educação, a segurança e o transporte. Só que, cada vez menos, eles têm dinheiro para manter isso. Por quê? Porque a arrecadação tributária fica centralizada na esfera da União. Então, veja, essa é a primeira consequência grave. A população trabalhadora cada vez mais paga imposto, mais impostos. E, além disso,
recebe menos serviço. Se nós formos compararmos o que é destinado para o pagamento da dívida pública e aquilo que é destinado para as políticas sociais, que nós percebemos o seguinte: o financiamento das políticas sociais tem sido insuficiente. E sempre que tem algum problema em relação ao pagamento da dívida pública, o que é que o governo faz? Ele adota medidas de contenção de gastos, e essas contenções são na direção de reduzir os gastos com saúde, educação, segurança, previdência e assim por diante. Não é à toa que o governo Temer está anunciando agora um pacote de medidas para equilibrar a economia, que uma das medidas é fazer a reforma da Previdência para fazer com que os trabalhadores trabalhem mais e recebam menos quando se aposentarem. O governo Temer está agora propondo o fim da vinculação constitucional. O que significa isso? Hoje, a situação da saúde e da educação não é boa, mas nós temos um dispositivo na Constituição Federal e nas constituições estaduais que garante um mínimo da receita de impostos para a manutenção da saúde e da educação. Pois bem, eles querem acabar com isso, ou seja, o governo vai mais ser obrigado a, por exemplo, no Paraná, o governo estadual tem que destinar pelo menos 30% da receita de impostos para manter a educação. Mesmo com essa destinação de 30% da receita de impostos, nós estamos vivenciando, por exemplo, nas universidades estaduais, uma grave crise de custeio. Agora, vocês imaginem, quando o governo estadual não for mais obrigado a manter um mínimo da receita de impostos para manter a educação. Evidentemente que ele vai destinar menos recursos para a educação. Então, tudo indica que a política de ajuste está sendo adotada para honrar o pagamento da dívida vai significar menos recursos públicos para a saúde, educação, para a segurança, para o transporte público. Só para que vocês tenham uma ideia, eu fiz um cálculo. De 2003 a 2014, o governo federal, o governo Lula e Dilma, destinaram cumulativamente, ou seja, se você somar tudo aquilo que foi pago para despesas totais com dívida, de 2003 a 2014, o governo federal destinou 11,6 trilhões. Isso significou o quê? Em média, o governo federal destinou 48% do orçamento da União para a dívida pública. 48%. Se nós tomarmos só juros e amortização, em 12 anos, 2003 a 2014, foram destinados 4,8 trilhões, ou seja, 20,03% do orçamento da União. Vejam, 20% do orçamento da União, de 2003 a 2014, foi destinado ao setor financeiro, aos rentistas, ao pagamento de juros e amortização. Ao mesmo tempo, a saúde recebeu, em média, 3,84%. Então, veja, o governo federal repassa 20% do orçamento da União para o setor financeiro e apenas 3,84% para a saúde. A educação recebeu menos ainda, 2,56% do orçamento da União nesses últimos 12 anos, em média. E a assistência social, 2,29%. Isso significa que, mantido esse quadro de uma política econômica que prioriza o pagamento da dívida pública, a situação da saúde, da educação, da previdência, da assistência social, do transporte público vai piorar cada vez mais. Então, a saída que nós estamos propondo para isso, nós temos que popularizar esse debate. Nós estamos criando, no Brasil inteiro, diversos núcleos da auditoria cidadã da dívida. Nós já temos a presença da auditoria cidadã da dívida em 20 estados da federação. No Paraná, nós já temos 3 núcleos. A próxima etapa, nós vamos criar um núcleo na região do sudoeste do Paraná e vamos criar também um núcleo em Maringá, a partir das universidades estaduais. Por quê? Porque nós percebemos que um grande número de pesquisadores começaram a se tocar aqui. Não dá para discutir financiamento da educação se você não discutir também o conjunto dos gastos do governo federal, estadual e dos governos municipais. Nós precisamos saber quanto é que os governos têm destinado para o setor financeiro. Não dá para discutir financiamento da saúde sem saber quanto é que está sendo destinado para a dívida pública. Enfim, a ideia é que nós temos que fazer um grande movimento nacional para que a população entenda que a precariedade do sistema público de saúde, que a precariedade da educação, tem como causa principal a destinação prioritária de recursos para o setor financeiro por meio da dívida pública. A dívida pública se converteu num mecanismo de transferência de recurso público para o setor financeiro. Nós temos que deter essa sangria. O Brasil é um país que paga a mais alta taxa de juros do mundo, por isso que a dívida pública, quanto mais paga, mais ela cresce. Só mais uma informação importante. Os governos têm imposto um sacrifício enorme para a população brasileira, aumenta imposto, reduz as verbas para saúde e educação para as políticas sociais e a dívida pública não para de crescer.
Só para que vocês tenham uma ideia, em 2002, quando o governo Lula assumiu, ele herdou uma dívida de 2 trilhões, aliás, de 3 trilhões, 3,8 trilhões. Essa era a dívida interna e externa. Nesse período, de 2003 a 2014, nós dividimos 3,8 trilhões. Pagamos 11 trilhões de despesa com dívida pública. Só de juros pagamos em torno de 5. Pois bem, no final de 2014, nós devíamos 3,8. Pagamos 11 e continuávamos devendo 5 trilhões e 245 bilhões. Apesar desse grande volume de recursos destinado ao pagamento da dívida pública, a dívida pública de 2003 a 2014 cresceu em termos reais 40%. 40%. Então, não é possível a gente pensar no futuro da nação brasileira enquanto nós não estancarmos estancarmos esse problema que é a destinação de uma parcela crescente para o pagamento da dívida pública. Por fim, dizer que nós temos um mecanismo. Nós temos o artigo 26 das disposições constitucionais transitórias que prevê que o governo federal precisa fazer a auditoria da dívida com a participação popular. É isso que nós defendemos. Então, o nosso pleito é muito simples. A gente precisa popularizar o debate sobre dívida pública e fazer o governo federal cumprir o artigo 26 da Constituição Federal que determina a auditoria da dívida. Aquilo que a gente deve, nós vamos pagar, mas aquilo que não houver documentação, não houver comprovação, e principalmente nós queremos discutir qual é a origem da dívida, quem se beneficiou dela e quais as consequências da dívida pública para a população brasileira. Que é o que a gente percebe que a cada dia que passa o serviço público tem piorado. E o setor financeiro tem batido a cada ano um recorde de lucro. Os bancos lucram cada vez mais e a população brasileira está sofrendo cada vez mais nas filas dos postos de saúde, morrendo nas filas dos hospitais. A educação está se precarizando cada vez mais as condições do trabalho dos professores, então nós precisamos enfrentar esse problema.